Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Crer, o seu espaço de reflexão profunda. É um prazer imenso estar aqui hoje. E hoje, para este bate-papo, eu tenho a honra de receber uma convidada que promete agitar as nossas ideias, a Carla Rocha. Obrigada pelo convite, Matheus. É sempre bom debater. Carla, nossa conversa será sobre temas que geram bastante controvérsia em nossa sociedade. Sim, tópicos que são essenciais para entendermos o mundo atual. Vamos mergulhar no patriarcado, no direito ao próprio corpo e nas estruturas de opressão. Assuntos que mexem com a sociedade e com as pessoas. São pautas que nos convidam a uma reflexão profunda, a desafiar o que pensamos. E que certamente trarão diferentes pontos de vista. Exato. Preparem-se, pois o debate de hoje promete ser esclarecedor e talvez um pouco tenso. Para mim, Matheus, o patriarcado é essa estrutura de dominação masculina que, historicamente, oprime as mulheres em todas as esferas. Entendo o seu ponto de vista, Carla, mas será que essa definição não é um pouco simplista? A história humana é muito mais complexa do que uma única estrutura de dominação. Mas a gente vê isso em todo lugar, desde a família até as grandes corporações. Os homens sempre estiveram no poder, ditando as regras. Isso é inegável. E como você explica os diferentes papéis sociais ao longo das eras e das culturas, que muitas vezes eram complementares e não meramente de opressão, ou mesmo a liderança feminina em diversas civilizações antigas? Ah, mas esses são casos isolados ou contextos muito específicos que não invalidam a regra geral de que fomos submetidas por séculos. A sociedade foi construída sob essa base. O que você chama de base pode ser interpretado sob múltiplas lentes. A família, por exemplo, muitas vezes tem o homem como provedor e protetor, não necessariamente um opressor. Essa leitura ignora a responsabilidade e o sacrifício. Mas essa função de provedor era imposta e limitava a mulher ao lar, tirando a sua liberdade e as suas escolhas. Isso é opressão, independentemente do sacrifício masculino. E qual seria a intenção dessa imposição? A sobrevivência da família? A proteção dos mais vulneráveis? Será que essa narrativa unidirecional não impede uma análise mais profunda das motivações e das consequências de tais papéis? A intenção pode até ter sido essa no início, mas o resultado foi a desigualdade e a subordinação. É por isso que precisamos desconstruir essa visão. A questão é que desconstruir sem recontextualizar ou sem considerar outras perspectivas pode levar a uma visão distorcida do passado. A Bíblia, por exemplo, mostra uma valorização da mulher em muitos aspectos, contrariando essa ideia de opressão total. Mas a discussão sobre direito ao próprio corpo é fundamental. Ninguém pode ditar o que uma mulher faz com o dela. É a base da nossa autonomia e liberdade individual. Compreendo a sua ênfase na autonomia, Carla. Mas quando falamos do corpo, a perspectiva cristã nos convida a ir além do que é meramente meu. Não somos apenas donos, somos mordomos. Mordomos? Meu corpo é meu. Essa ideia de mordomia é uma forma de controle, de dizer que não temos liberdade de escolha sobre o que fazemos, sobre nossa saúde, nossas decisões reprodutivas. Não é sobre controle, mas sim sobre responsabilidade. A Bíblia nos ensina que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso eleva a discussão de um direito puramente individual para uma questão de santidade e propósito. Propósito? Meu propósito é viver a minha vida da forma que eu achar melhor, sem imposições religiosas ou morais. A liberdade de escolha é absoluta quando se trata do meu corpo. Mas a liberdade absoluta realmente existe? Toda escolha tem consequências, não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade e, sob uma ótica espiritual, para a eternidade. Um direito absoluto pode colidir com a vida de outro. Estamos falando de direitos individuais aqui. Se eu decido sobre o meu corpo, isso não afeta ninguém mais. É uma prerrogativa pessoal e intransferível. Se uma escolha sobre o corpo envolve outra vida, por exemplo,
como podemos chamá-la de puramente individual. A santidade da vida desde a concepção é um pilar da fé cristã, e isso muda completamente a dimensão do que se entende por direito ao próprio corpo. Mas isso é forçar uma visão religiosa sobre uma questão de saúde pública e autonomia da mulher. Não podemos permitir que dogmas ditem nossas leis e decisões pessoais. Não é uma questão de forçar, mas de apresentar uma verdade que transcende o meramente material. Se o corpo é dom de Deus, se a vida é sagrada, então o direito sobre ele implica uma responsabilidade muito maior do que a sociedade contemporânea costuma admitir. Essa sua visão anula a agência feminina, Mateus. Pelo contrário, ela a eleva. Não se trata de anular a agência, mas de compreendê-la dentro de um contexto de propósito divino e de implicações éticas profundas que o simples "eu faço o que quero" não consegue abarcar. Então, Mateus, se o direito ao próprio corpo é assim tão complexo para você, vamos falar das estruturas de opressão. É inegável que vivemos em sistemas que historicamente subjugaram grupos, especialmente as mulheres. É um legado de dominação social. É inegável que há sofrimento e injustiça no mundo, Carla. Mas sua análise, embora reconheça o problema, parece focar apenas na superfície. A Bíblia nos ensina que a raiz de toda a opressão não está apenas em estruturas sociais ou históricas, mas sim no pecado. Pecado? Estamos falando de sociologia, de história, de poder. Reduzir a opressão a uma questão de pecado é uma desculpa para não encararmos as responsabilidades sociais e as desigualdades que são criadas por homens e mantidas por um sistema. O pecado não é uma desculpa, é a explicação fundamental. A desobediência a Deus, a busca egoísta por poder e o afastamento dos princípios divinos são o que deturpam as relações humanas e geram essas estruturas de opressão que você menciona. O patriarcado, como você o vê, é uma manifestação da queda. Mas isso é abstrato. As mulheres foram oprimidas, privadas de seus direitos, subjugadas por séculos. Isso é concreto, é histórico, é a realidade de uma sociedade dominada por homens. É o patriarcado em ação. Sim, e a Bíblia reconhece a existência de opressão e injustiça desde o Gênesis. Não estou negando o sofrimento, mas apontando para a origem dele. Se a raiz é o pecado, a solução não é apenas uma reforma social, mas uma transformação de coração e mente, uma redenção que só Cristo pode oferecer. A transformação individual é a base para a verdadeira mudança estrutural, porque muda os corações que criam e perpetuam essas estruturas. Cristo não veio apenas para mudar leis, mas para quebrar as correntes do pecado que levam à opressão, libertando tanto opressores quanto oprimidos. A verdadeira liberdade vem dele. E isso significa que devemos aceitar a opressão enquanto esperamos por uma transformação espiritual? Não podemos esperar. Precisamos lutar por nossos direitos agora. Lutar por justiça é um imperativo cristão, sim. Mas a luta cristã é diferente. Ela não busca apenas inverter papéis de poder, mas desmantelar a própria lógica de dominação através do amor, do serviço e da retidão. A opressão não é apenas sobre quem está no topo, mas sobre a natureza humana corrompida. Mas essa sua visão, de novo, parece ignorar o impacto real e material das estruturas sociais. É como se a opressão fosse apenas um desentendimento espiritual e não uma realidade brutal para milhões de pessoas. De forma alguma ignora. Pelo contrário, a visão cristã oferece a explicação mais profunda para a brutalidade humana e a solução mais completa. Reconhece que, enquanto as estruturas de opressão são reais e devem ser combatidas, o problema fundamental é a condição do coração humano. Se não tratamos a raiz espiritual, apenas trocamos um opressor por outro. Mas as mulheres, o sistema... A verdade é que a fé cristã não se esconde da complexidade da opressão, Carla. Ela a expõe em sua raiz mais profunda e oferece uma esperança de redenção e transformação que vai muito além de qualquer ideologia social. Ela propõe a libertação para todos, não apenas a inversão de quem oprime. Mas isso é idealista, Mateus.
A realidade é que as mulheres são desvalorizadas, ganham menos, sofrem violência. A opressão que eu menciono não é uma abstração espiritual, é uma experiência diária para milhões. E eu não ignoro essa realidade, Carla. Mas se olharmos para a história, veremos que a opressão não é exclusividade de um gênero sobre outro, mas uma manifestação da natureza humana caída. O desejo de dominar, de controlar, de explorar é uma característica do pecado, que se manifesta em diversas formas de tirania, não apenas no que você rotula como patriarcado. A solução cristã não nega o sofrimento, mas o confronta em sua causa raiz. Mas então, segundo você, não deveríamos lutar por mudanças sociais, apenas esperar por uma transformação espiritual que talvez nunca venha, ou que se manifeste de formas que não resolvem os problemas práticos? Isso soa como uma aceitação passiva da injustiça. Pelo contrário, lutar contra a injustiça é um imperativo para o cristão, mas nossa luta é informada por uma verdade maior. Quando Jesus disse que o reino de Deus está entre vós, ele estava falando de uma realidade presente, uma transformação que começa no coração e impacta a sociedade. A verdadeira libertação não é meramente nudar as cadeiras de poder, mas desmantelar a lógica da opressão através do amor, da justiça divina e da retidão que vem de um relacionamento com Deus. As reformas sociais são importantes, mas sem a transformação do coração, corremos o risco de apenas substituir um sistema falho por outro. Mas as leis, as políticas, elas são cruciais para a proteção e a igualdade. Sua abordagem parece diminuir o papel da ação humana e da governança na busca por uma sociedade mais justa. É como se tudo fosse uma questão de fé e não de direitos concretos. Leis e políticas são reflexos da moralidade de uma sociedade. Se a moralidade está corrompida pela busca egoísta de poder e pela ausência de amor ao próximo, que são frutos do pecado, então as leis, por mais bem intencionadas que sejam, terão limitações e poderão até mesmo se tornar instrumentos de nova opressão. A fé cristã inspira os corações a criarem leis justas e a agirem com retidão, mas a essência da mudança está na transformação do indivíduo. A Bíblia nos ensina que a verdadeira liberdade não está na autonomia desenfreada, mas sim em viver de acordo com a vontade de Deus. Então, para você, a luta feminista é, no fundo, uma luta contra o que você chama de pecado? E não contra um sistema real de dominação masculina? Isso desvaloriza toda a nossa história de resistência e de busca por igualdade. A luta por justiça e igualdade é nobre, Carla. Mas se essa luta não reconhece a raiz do problema, ela se torna cíclica, apenas invertendo os polos de poder. O que eu aponto é que o seu conceito de patriarcado é um sintoma. A doença é o pecado, que manifesta o desejo de dominar e oprimir em todas as esferas. A visão bíblica nos dá uma estrutura para entender a origem da opressão, o porquê da existência do mal no mundo e, mais importante, a esperança de uma redenção que vai muito além das lutas sociais, que oferece uma liberdade completa. Eu realmente não consigo ver dessa forma. A história mostra a constante luta da humanidade com sua própria natureza. Mostra que o problema não é o homem ser homem, mas o homem ser pecador e a mulher ser pecadora. Todos nós somos caídos. A proposta cristã não é demonizar um grupo em favor de outro, mas convidar todos, homens e mulheres, a uma nova vida em Cristo, onde as hierarquias opressoras são quebradas e somos chamados a servir uns aos outros em amor e respeito mútuo. A verdadeira igualdade e dignidade vem do fato de sermos criados à imagem de Deus e redimidos por Ele. Eu realmente não consigo ver dessa forma. E eu entendo que seja desafiador ver, Carla, porque isso requer uma mudança de paradigma. A ideologia feminista, ao focar na luta de classes, de gênero, acaba por, em alguns aspectos, criar novas divisões, ao invés de buscar a verdadeira reconciliação. A fé cristã nos chama a uma união que transcende gênero, raça ou status social, uma união fundamentada na dignidade intrínseca que cada ser humano possui como criação de Deus. A libertação que oferecemos não é de uma categoria de pessoas contra outra, mas de todos da escravidão do pecado. Bem, Carla, nosso tempo está chegando ao fim. O que tentei trazer hoje é que, embora reconheçamos as lutas sociais e as dores da opressão,
a visão cristã nos oferece uma lente mais profunda. A raiz do problema não é um gênero contra o outro, mas a condição pecaminosa da humanidade que leva à dominação, seja ela de qual tipo for. E a verdadeira liberdade, o verdadeiro direito ao corpo, não é a autonomia irrestrita, mas sim viver em conformidade com a vontade de um Criador que nos deu vida e propósito. A solução para as estruturas de opressão, em última instância, não está apenas em mudar sistemas, mas em transformar corações, para que o amor e a justiça divina prevaleçam. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui hoje, Carla Rocha. Foi um debate intenso e necessário, e sou grato por você ter vindo compartilhar a sua perspectiva no Pode Crer Podcast. Se você curtiu este debate, deixe seu joinha e inscreva-se no Pode Crer Podcast para mais conversas que desafiam e edificam.